Shalom, shalom, graça e paz. Vamos para mais uma live hoje falando sobre as fileiras proféticas com a participação do querido apóstolo Hudson Medeiros. E hoje, enquanto vocês vão entrando aí, eu quero começar orando aqui, porque nós estamos entrando em um novo nível nessas lives. Então, você que está entrando, por favor, comece a falar em línguas agora. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós queremos agora entrar numa atmosfera espiritual. Nós queremos entrar agora, no nome de Jesus, Pai, numa atmosfera de alinhamento com as verdades da Tua Palavra e com os seus projetos e com os seus modelos espirituais, com os seus arquétipos, para que a igreja seja a eclésia, para que a igreja, Pai, esteja no seu comando dos 5 ministérios, da ativação espiritual, dos dons espirituais. Por isso, no nome de Yeshua, no nome de Jesus, eu quero declarar a bênção sobre essa live. Eu quero declarar portais abertos. Eu quero declarar decretos sobrenaturais sendo liberados aqui. Eu quero declarar que será um tempo de ensino apostólico, tanto da nossa parte, que estaremos ministrando, quanto da parte daqueles que estão ouvindo. Pai, abra o coração deles, abra o espírito deles, Pai, para que haja cura, para que haja revelação, para que haja transição, enquanto o mover profético estiver acontecendo nessa live, que o espírito de Jezabel caia por terra, que o espírito de Baal caia por terra, que os espíritos de religiosidade caiam por terra. Nós alinhamos o nosso espírito com o céu pela fé, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, queridos. Estamos aqui mais uma vez para uma live. Deus abençoe a todos. Aguardando só aqui a sinalização do apóstolo Hudson para nós entrarmos. Enquanto isso, vão se apresentando aí. Quem é pastor diz que é pastor, quem é apóstolo diz que é apóstolo, quem é profeta diz que é profeta. Lembrando, gente, nós, sábado agora, teremos 7 horas de clamor, invocando vários apóstolos, profetas, advogados, juízes, desembargadores. Todos estaremos unidos juntos em oração, junto com o apóstolo Gelson Becker também, invocando Jeová Tsidkenu, invocando Deus na qualidade de juiz. Será um grande ato profético e eu tenho falado sobre isso já aqui nas lives. Eu tenho falado também nos nossos grupos. Se você não participa do nosso grupo do WhatsApp, chama ou então clica no nosso link aqui em cima na bio. Tem o link do site, você vai poder acessar o grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp você vai ter também ali as informações de como será esse projeto. Dependendo do seu cargo ministerial, espiritual ou profissional, você vai poder participar desse ato profético. Mas o apóstolo Hudson já chegou. Eu vou abrir a tela aqui em comunhão com ele para que ele possa se apresentar àqueles que ainda não o conhecem e aproveitar cada minuto dessa live. Deus abençoe todos. Vamos lá. Shalom, shalom, meu querido. Shalom, shalom, querido. Tudo bem, Ricardo? Ótimo te ver, meu irmão. Que honra para nós, que honra, que alegria conseguir uma hora do seu tempo profético. Estamos muito felizes, apóstolo. Seja muito bem-vindo ao nosso tempo aqui de alinhamento. Viu? Obrigado. É bom que antes do senhor se apresentar para os que não o conhecem, o pessoal está chegando ainda, eu vou dizer o que está acontecendo, né? Sim. O Senhor, no final do ano passado, me disse que haveria uma restauração no apostólico do Brasil, de uma maneira diferente de que estava acontecendo antes. Deus estaria começando agora uma restauração apostólica através dos pequeninos, através dos Davis. E eu até escrevi um livro sobre isso em dezembro, lancei, e não imaginava o que estaria acontecendo com essa pandemia, tudo isso, né? E depois eu tive uma outra orientação de chamar apóstolos e profetas
de voz de nível nacional, que tem peso de voz de nível nacional e mundial, para nós fazermos uma série de lives com o propósito de preparar as igrejas no entendimento sobre o ministério apostólico e profético, sobre os 5 ministérios, sobre ativação profética e guerra nos ares, que são as bases de tudo aquilo que nós chamamos de igreja apostólica. O Senhor me deu a graça de fazer, então, até hoje, 32 lives. Já tivemos aqui Coraiola, tivemos Gelson Becker, Alcione Emerick, vários profetas, né? Apóstolo Léo, profeta Amaro. E hoje temos essa grande honra de ter o Senhor conosco. Eu senti um desejo muito grande, apóstolo, de ouvi-lo falar sobre fileiras proféticas. Eu assisti um vídeo teu esses dias, onde o senhor dava uma aula sobre o ofício profético, as características do profeta, né, da personalidade do profeta. E no meio dessa aula o senhor começou a falar que tem as fileiras proféticas, né, atos proféticos, dança profética, que todas as pessoas, de alguma maneira, têm um cunho profético para se mover. E eu sei que o senhor tem tanto tema para falar, mas eu acho que esse tema cabe dentro da sequência que nós estamos trabalhando. Eu quero dizer que eu vou evitar interromper. Eu vou evitar interromper, porque aqui eu estou na qualidade de filho e de aluno, e o tempo passa muito rápido nessas lives do Instagram. Mas fique à vontade, então, senhor, para se apresentar e para falar aquilo que o Espírito te der. E vamos falando. Quando tiver faltando uns 4, 5 minutinhos, eu vou fazer sinal com a mão, assim o senhor vai entender, para a gente partir para o final. Ok, Ricardo, é um prazer muito grande poder estar aqui com você e os irmãos que estão entrando aí. Saber que nós estamos vivendo esse processo, né? Eu estou aqui em Brasília, né? Moro em Brasília, com minha família, meus filhos e agora meus netos, né? Moramos aqui. Eu estou aqui há 17 anos, indo para o 17º ano, depois de ter alguns anos no norte, em São Luís do Maranhão, e ter rodado bastante com jornadas proféticas e apostólicas pelo país ao longo dos últimos 20 e tantos anos. E essas jornadas nos trouxeram muito aprendizado, e a gente continua aprendendo, né? E agora a gente está com essa rede de relacionamentos. Tem um ministério chamado Brasil de Joelhos, que hoje também serve muitos outros ministérios dentro do Brasil e fora do Brasil também, nesse propósito de transformação, né? E trazer a restauração da igreja, a restauração dos 5 ministérios, e ajudando a igreja, servindo a igreja, o corpo de Cristo nesse momento, a intercessão governamental, que é um grande desafio, né? Agora mesmo nós estamos num momento muito desafiador, mas graças a Deus, porque o Senhor está nos conduzindo. E então esse tem sido o nosso trabalho ao longo dos anos, resumindo aí, construindo essa rede de relacionamentos por causa do reino, sempre numa visão do reino, compreendendo os outros chamados, mas entendendo que a nossa saída e solução é nos mover no reino de Deus e atuar segundo essa perspectiva, tanto local quanto regional, nacional e das nações, né? Então esse tem sido o nosso trabalho. Eu e minha esposa Riselma, que servimos aqui temos uma casa de oração aqui em Brasília, e também temos os diversos relacionamentos aí nas várias cidades. Mas é um prazer servir e estar aqui com você para compartilhar sobre esse tema, né? Amém, amém. O senhor falou de rede de relacionamento aí, e uma das frases que eu achei relevante na sua live: quem sabe, se Deus me der de presente, no futuro fazemos uma live. O senhor falou sobre o levante de líderes de conexões. Eu gostei dessa frase, isso mexeu comigo demais também, né? Os Barnabés, né? Os que conectam uns aos outros. Exatamente. Nós acreditamos que essa é a grande base do reino, né?
que é o relacionamento, né? Não é um relacionamento denominacional, mas é um relacionamento de aliança firmado na afinidade de propósitos, né? Amém. A gente tem, por exemplo, essa questão da oração. Eu me ligo com muita gente, me relaciono com muita gente por causa dessa afinidade de propósito. Sento em várias mesas por causa disso, porque a gente tem em comum, né, essa questão profética e apostólica, e eu procuro entrar e sair nos diferentes lugares, compreendendo essas diferenças e buscando essa unidade, né, no espírito, esse andar no espírito. É algo doloroso demais, porque também tem um custo, né? Você não isso não é fácil de se viver, porque muita gente diz isso é muito teórico, mas na verdade, para mim, se não for assim, não é o reino, né? Então eu tenho entendido que pelo menos a minha responsabilidade é essa, de buscar viver isso, e buscando o Senhor para sempre me alinhar, me libertar, me restaurar, me curar e curar meus Constantemente, né? relacionamentos. Constantemente, não tem jeito. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom. Muito Mas vamos bem. lá. Fala Vamos aí, lá. fala aí. Então, vamos começar com essas características do dom redentivo do profético, né? Eu quero lembrar de Oséias. Oséias diz uma coisa muito forte para mim, que capítulo 12, né? Ele cita uma coisa do coração de Deus a respeito do ministério profético. Ele diz: mas eu, Senhor teu Deus, verso 9, né? Oséias 12, verso 9. Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa solene. Falei aos profetas e multipliquei a visão, e pelo ministério dos profetas propus segredos ou símiles. Não é Gileade iniquidade? Pura vaidade são eles. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, e Israel serviu para uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Esse texto é maravilhoso, né? Fala muita coisa em poucas palavras, e é tão profundo, né? Eu adoro o Senhor, exalto o Senhor, eu começo dando primazia para Ele. O Senhor é o centro, seja o centro desse tempo. Amém. Ele é a pessoa principal aqui, Ele é a pessoa digna de honra e louvor. Eu quero adorá-lo no começo desse tempo e dizer da minha... eu fico muito alegre, fico tocado, fico emocionado, fico movido por Ele, quando olho para Ele, quando contemplo sua face e vejo os seus feitos, né? E isso para mim é fundamental, é a razão por que estamos aqui, é a pessoa dele. E Ele está aqui ativando profetas e dizendo como Ele desenhou as coisas para funcionarem, né? Como Amém. Ele criou esse funcionamento, né? E é maravilhoso ver que esse é um desenho antigo, não é? E que já vem dando certo, funcionando. Deus é o Deus que intervém, né? Que acha o seu povo nessa história e leva o seu povo em direções usando a ministérios proféticos. Então, é difícil falar daquilo que você também ama, porque você se empolga, né? E aí quer ir para outras direções, mas o Senhor fez isso com Israel através de Moisés, e fez isso com Israel através de vários profetas, mas a vocação profética, uma pessoa, um profeta que me chama muito a atenção, e eu estudo dele constantemente, é Jeremias. Jeremias, ele revela de maneira assim tão viva, né, e íntima no livro dele as experiências dele com Deus, né? Essas experiências dele com Deus dentro de um período da história. Então, é exatamente isso que os profetas de ofício devem buscar. Um relacionamento com o Senhor, onde o Senhor é a primazia,
Ele tem lugar central, o senhorio que a gente fala, né? Ele governa tudo, essa coisa da soberania. Eu recomendo sempre que os profetas de vocação, os de ofício, eles sejam esse povo que se dedica a conhecer o Senhor, né? Na fala do Senhor lá em João 17, ele diz que a vida eterna é conhecimento de Deus, né? E tudo está ligado com o conhecimento dele, da pessoa dele. Então, o ministro de ofício precisa se dedicar a isso. Uma coisa assim, contínua. Eu fiz fui guiado pelo Senhor misericordiosamente para estudar a pessoa de Cristo. E eu comecei isso lá pelos anos 92, 93 e nunca mais parei. E todos os anos estudo a pessoa de Cristo e continuo estudando agora sobre a questão do rei vindouro, mais do que nunca, né? Que ele é essa figura do rei vindouro que vai casar com essa noiva maravilhosa, que ele vai preparar, né? Ele vai trazer milagrosamente ela à existência nesse final de história e levá-la a ser o que ele sonhou que fosse, né? Então, nós precisamos de Cristo. Essa é a primeira coisa que eu queria impartir com todos que estão conosco. Precisamos de Cristo. Jeremias mergulhou em experiências com Deus, né? Mergulhou em experiências com Deus. E é sempre isso. O ofício acontece num período da história, né? Então foi num dos momentos, por exemplo, do Jeremias, num dos momentos de Israel mais difíceis, né? Terminou com aquela queda de Jerusalém, aquele momento difícil. Então agora, por exemplo, nós estamos em meio à pandemia, numa Sim. virada. Nós Sim. estamos nos últimos 5 anos numa virada muito intensa, iniciando uma década para uma virada muito violenta. Ou seja, a igreja não vai funcionar como ela funcionou antes, por exemplo, da pandemia. Tudo que a gente fez até antes da pandemia está sendo provado na pandemia, está sendo checado para ver o que foi feito lá, o prumo está passando e o que ficou nas pessoas, o que ficou nas ovelhas, o que é realidade em nós, né? Então, que não basta ser profético, não basta dizer que você é profético, você tem que ter uma vida profética, né? E essas marcas que Deus te levou, e no meio dessa história, né? História do Brasil, num Brasil que também luta para achar a sua identidade, um Brasil que luta para achar o seu propósito, o seu destino em Deus. Cá estamos nós, né? Cá estamos nós buscando viver a nossa vocação, né? A vocação profética. E o que é a profecia? É exatamente isso. É muita coisa de Deus, né? Que a gente pode dizer assim, são princípios de Deus que devem ser falados e levar as pessoas a receber isso que Deus já disse e que Ele está aplicando agora, e coisas que Ele está aplicando agora que são tiradas do seu baú de coisas antigas, com características muito novas, né? Então isso é maravilhoso, ver essa sabedoria que vai antes da fundação do mundo e vai no final, vai lá na Nova Jerusalém, volta e entra, porque não tem tempo para ele, no sentido de que ele não se move assim, e a gente é chamado para entrar nessa, né? E aprender a andar com as reuniões dele antes da fundação do mundo e as visões dadas para João, já tudo funcionando, a Nova Jerusalém, a noiva adornada, pronta, funcionando, vindo para a terra. Então, são cenas que a nossa cabeça humana precisa estar muito em Deus para poder conviver com a mente de Deus, né? Então, não tem jeito. A primeira característica de um profeta é essa, ele é visionário, porque ele é alguém que é chamado por Deus para prover visão e princípios. Visão e princípios. E ele precisa mergulhar profundamente em Deus e sua palavra para extrair daí esses princípios. Então, automaticamente, olhando para Deus, ele vai ter visões, porque a presença é contínua, liberando coisas sobre o tempo todo, sobre o que vai ser, sobre o que já foi e o que é para ser agora, né?
Dentro desse contexto, tem uma coisa que eu gostei das suas palavras, que eu estudei. O senhor fala que o profeta é alguém que tem uma capacidade muito grande de ver o caos Exato. e colocar, agora, dentro dessa palavra aí, visão e princípios para tirar o caos e estabelecer o Jerusalém, né? O Shalom de Deus. Exatamente. É uma das características que é exatamente acaba que o profeta ele é atraído por ruínas, desolações. Então, quando ele chega diante de uma assim, ele diz assim, é aqui, o negócio é aqui, né? Aí afia as espadas aqui, É né? isso. Coloca e aceita aquilo ali, né? E é exatamente isso que esse casamento entre os princípios. Eu hoje ainda estou muito desejoso e profetizando para ver profetas mergulhados na palavra de uma maneira ainda mais profunda, porque nós precisamos de riquezas, de coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano e que estão preparadas. Essas coisas que estão preparadas. Então, nós agora oramos e ativamos um corpo profético que vá atrás desses segredos. E os segredos estão em Cristo, porque Cristo é a porta de tudo isso, é o acesso de tudo isso. E tem muito segredo para trás, nas reuniões da eternidade, nas eras passadas, nas alianças passadas, agora e para o futuro. A tal da engenharia reversa, né? Se a gente for ver como Deus fez a Nova Jerusalém, você vai encontrar muitos segredos através da engenharia reversa, porque ela é como se você desmontasse o motor para entender como é que ele funciona. Isso é a engenharia reversa, né? Fantástico. E se você entra nisso aí, tem tanta coisa para a gente discernir, entender, né? E esse é um chamado para os profetas de agora. Eu creio que homens e mulheres que buscam esse segredo em Cristo. Então, ele ele provê visão e princípios, mas também ele tem uma paixão por capacitar líderes e habilitar liderança, né, profética. As pessoas feridas, né? Tem muitos profetas feridos. Tem a ferida da orfandade. Essa é a grande ferida. A maior de todas. A religiosidade, né? E a amargura. Eu classificaria essas três. Como as principais. Muitos profetas feridos por aquilo, pelo processo, né? Aquilo que já aconteceu, mas principalmente pela falta, como você falou, de pais espirituais, de pais apostólicos, porque são apóstolos que treinam profetas, né? E também a gente tem que admitir, né, e pedir perdão mesmo, porque não havia essa grande quantidade de pais para fazer isso, e no meio da batalha que nós tivemos e temos tido, tem sido um grande desafio trabalhar o que tem que ser trabalhado e também, ao mesmo tempo, formar líderes. Mas Deus, pela sua misericórdia, tem nos levado a sair dessa, né, a vencer essas limitações. Então, um profeta, ele tem uma paixão por essa excelência de levar gente para ser aperfeiçoado mesmo no chamado, ser capacitado naquilo que é o chamado dele, né? A prova disso são as escolas de profetas que aparecem na Bíblia constantemente, exatamente, né? É verdade. Exatamente. Então, isso aí é algo que também nós precisamos, mas dentro dessa formação, eu tenho trabalhado mais a questão relacional. Eu volto para a questão relacional, porque você observa que aquelas escolas do passado, das antigas alianças, eram escolas muito relacionais, né? Ou seja, o profeta ele está lá trabalhando junto com os discípulos de profeta, né? Ele está ali vivendo e levando alguns. Então eu creio que essa é a melhor escola, sabe? É a escola onde você se relaciona e anda junto e opera e realmente aprende para depois então ser enviado para missões que Deus vai dar e direções que Deus vai dar. Isso, e o relacionamento não quebra, né? O relacionamento é do reino. Eu acho que na nossa cultura nós temos ainda esse grande desafio
para vencer, porque a gente quebra muito, nós temos muita quebra de relacionamento, Sim, exatamente porque os filhos e os pais ainda não estão num funcionamento adequado, correto, né? Mas uma terceira característica é que os profetas são extremamente intencionais, então focados, né? Focados, né? Recebem direção do Senhor, então eles vão para aquilo e vão trabalhar aquilo, e fica naquele assunto e cava daqui, cava dacolá, vai por ali, vai por lá, até ter a clareza daquilo que realmente o Senhor está. A razão por que nós estamos com o Brasil hoje num avanço, num processo de transformação, é porque um exército profético se levantou nos últimos 20, 25 anos, 30 anos, e eles ficaram aí, né? Ficaram aí, trabalhando, né? Nós temos uma geração que nos inspirou muito, a doutora Neuza, né? A apóstola Valnice, todos eles que gastaram tanto tempo, o Peter Wagner, que quando começou, que veio e lançou todos os fundamentos ao lado de outros irmãos, de outras nações, mas isso tudo foi uma geração que já passou para outra geração, que já está passando para outra geração, né? Da mesma forma, a intercessão, falando daquilo que você estava falando, dos profetas de ofício, da intercessão profética, né? Do mapeamento que é dentro disso, né? E também da adoração profética, né? Essas assembleias solenes que foram ganhando corpo, se estabeleceram e hoje continuam, que vão retomar, né? Os movimentos de oração têm falado sobre isso, de retomar, porque nós precisamos de um profundo arrependimento e de trabalhar. Tem muita coisa que entrou que não é para estar e tem que sair, e precisa sair através dessa consciência do que é, né? Aquilo que realmente deve ser. Então, desafio. Uma quarta característica seria essa paixão por restauração. É uma paixão, né? Por restauração, ver as coisas restauradas, né? Ver o pecado e não aceitar, mas também olhar o poder restaurador de Deus, né? Muitos profetas pararam por causa da amargura, mas nós estamos orando e profetizando, aqueles que estão paralisados saiam da caverna, né? Recebam novamente o vento do Senhor, a voz do Senhor, saiam da caverna e voltem para funcionar, e voltem para o seu lugar, voltem para funcionar conforme o chamado de Deus, e sejam limpos da amargura, né? Porque essa amargura realmente paralisa, né? Paralisa, né? Impede muita gente a avançar. Apóstolo, tem uma coisa interessante aí. Longe de mim ter o tamanho da sua experiência, mas eu já tenho cerca de 19 anos também ministrando e viajando pelo Brasil. A maior parte do meu trabalho foi o trabalho de batalha espiritual, treinamentos de batalha espiritual nas diversas ramificações. Eu demorei para me conectar. Agora que eu tenho aprendido a me conectar com os profetas da nação, com os apóstolos, então eu sempre fui muito solitário. Mas uma coisa que eu ouvi também o senhor ministrar, e aquilo explodiu dentro de mim, e é essa última frase do senhor com outras palavras. O senhor falou que o profeta às vezes fica uma era inteira sem ouvir a voz, uma direção de Deus. Às vezes um profeta fica 3, 4, 5 anos e cadê Deus? Deus não está falando nada. E de repente Deus vem e fala, cheguei, né? E aí tudo flui, porque tudo acontece muito rápido. Isso aconteceu comigo. E na minha experiência, eu posso dizer o seguinte, nesse período em que Deus deixa o profeta, entre aspas, sozinho, que no seu estudo o senhor diz que é o tempo que nós temos para nós firmarmos raízes, para nós amadurecermos, para nós estudarmos. Eu não sabia disso. Então, nesse tempo que o profeta fica sozinho, ele é extremamente atacado pela amargura, segundo lugar, por Jezabel, e qual é o terceiro que o senhor falou? Amargura, Jezabel e religiosidade, amargura, e a primeira, que é a orfandade. E a orfandade. Então, orfandade, religiosidade, graças a Deus, não, mas a orfandade, eu venci a orfandade, hoje eu sou 200% curado. Nas lives anteriores eu explico como eu fui curado.
Mas a orfandade e a amargura, ela pega o profeta nesse período em que Deus É. deixa o profeta de silêncio. E aí eu falei, meu Deus, meu ministério acabou. Meu Deus, meus tempos de profeta e de apóstolo terminaram. Parecia que nada mais ia acontecer. Aí, de repente, vem a revolução. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque só acaba quando termina, né? Só acaba quando ou você é levado como Enoque, como Elias, ou você morre, né? É. Enquanto estiver vivo, se você tem o veio profético, Deus ainda tem um projeto na sua vida. Eu estou certo? Sim, com certeza. Daí a necessidade de uma paternidade, de um relacionamento, de uma família. Não é Hum, só uma paternidade, é uma hum, família, é um ambiente seguro de relacionamento. Porque a gente é muito atacado. O profeta também, ele é assim, ó. O profeta funciona assim. Você não pode botar a ovelha na mão dele direto, porque ele não é pastor, ele é profeta. Então, ele chega para a ovelha e atende uma vez, e conversa, e posiciona a coisa ali, e diz assim, olha, eu já te falei, não me volta aqui outra vez, porque fim esse de, meu problema fim, não tem muita paciência para ficar de nhen, 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 não. nhen. E aí, imagina um monte de ovelha, não é, repetindo a mesma história, precisando de pastor. Então, essa falta de discernimento que nós estávamos como corpo no Brasil, de saber que não é só o pastor, não é Verdade, só o profeta, não é só o verdade. apóstolo. São 5 ministérios de Cristo. Ele pensou nisso, né? Se ele pensou que os 5 são necessários, né? Alguns acham que é 4 porque o pastor mestre eles colocam juntos, mas na verdade todos eles têm o seu lugar e o corpo e as ovelhas precisam ser tocadas por todos, né? E aí Extraordinário. o profeta, ele é essa pessoa que tem já características de... é, ele se isola, ele vai buscar, né? Então os apóstolos precisam estar trazendo ele, vem cá, e aí, o que Deus falou, como é que você está, como é que estão as emoções, porque ele é muito intenso, e todo profeta tem também um fundamento de intercessão. Muitos profetas não sabem disso. Na intercessão, eles fazem a intercessão, mesmo tendo ofício, e na intercessão eles pegam a carga do povo, pegam a carga da nação, pegam a carga da cidade, e aquilo é um peso, é um lixo, muitas vezes, que os paralisa, que permite essa caverna, né? E aí eles mesmos não conseguem ver, porque estão andando sozinhos, mas há uma necessidade de realmente restaurar isso para ter família ministerial e relacionamentos. E a gente tem crise, nós temos crise, todos nós que tem época que você cansa, tem época que você está a 1000 por hora, tem época que você adoece do problema dos outros, que você precisa dos pais, né? Uma das primeiras coisas que, há 10 anos atrás, quando eu comecei meu relacionamento com meu pai e mentor espiritual, ele chegou e disse assim, olha, você precisa largar algumas coisas que você faz e focar naquilo que é para você fazer. Pronto. Aquilo ali iniciou uma crise para mim, mas foi excelente a crise, porque eu realmente tinha que cortar várias coisas e me focar no que Deus tinha que mandar fazer. Mas que a gente é muito intenso, muito focado, né? Então eu trabalho com o apostólico e profético juntos, né? Sim, Eu sim. carrego os dois. Então essa coisa da restauração é algo que a gente fica desejando o tempo todo, trabalhando, e esse forte desejo de ver a graça pura e simples funcionando, né? O evangelho é muito simples, é muito simples. E uma das lutas que eu tive com o apostólico e profético foi porque ele ficou um tempo muito pragmático. Então, dava resultado? Então, dá resultado? Ótimo. Se não der resultado, para. Não é assim. No meu entender, não era assim. E realmente, o que aconteceu, por sermos muito pragmáticos, nós não amadurecemos uma geração, né? Não trabalhamos uma geração, precisávamos ter trabalhado. Então a gente ficou preocupado no crescimento e nós vivemos essa crise de querer a igreja grande, porque veio muita palavra que ia crescer e acabou que a gente não É, administrou isso corretamente, né? No apostólico e no profético.
E hoje é uma das coisas que nós estamos falando e temos sido corrigidos pelos pais espirituais que nos ajudam a ver a realidade, a importância desse crescimento também no amadurecimento. Amadurecer. A igreja não precisa ser só grande ou crescer no número, mas trabalhar a maturidade dos líderes, a maturidade das ovelhas. Então hoje nós somos uma grande igreja no país, mas tem a cabeça de um menino de 9 anos. Não consegue discernir muita coisa. Engraçado que a palavra crescimento, ela na Bíblia, ela vem acompanhada desse contexto, né? Crescei na graça e no conhecimento. Exatamente. E não na quantidade de pessoas, porque a quantidade de pessoas ela deve ser consequência de um arquétipo sarado. Só se multiplica aquilo que é bom, que está resolvido. Né? O problema nosso, apóstolo, ao meu ver, é que nós, principalmente nós brasileiros, somos muito ansiosos em fazer para Deus aquilo que Ele quer fazer para nós. Por exemplo, essa revolução apostólica que o Brasil teve, porque nós primeiro tivemos a revolução da adoração, lá para 1990 e alguma coisa, quando as comunidades evangélicas explodiram, que, aliás, eu digo, para de buscar adoração no exterior, porque nós temos aqui no Brasil uma adoração maravilhosa. Sim. Então Deus começou a restauração da adoração para trazer o apostólico e profético. Logo depois, aí veio a explosão do apostólico e profético depois. E aí vieram as visões que eu admiro. Eu admiro o MDA, o G12, o M12, né, as redes ministeriais, Igreja com Propósito. Eu admiro. Só que as pessoas não perceberam que a visão mais limpa e legítima já estava lá. Quando Jesus lançou a sua capa de Elias sobre o povo e ele falou, toma aí os 5 ministérios. E logo depois o Espírito Santo lançou a sua capa de Elias sobre o povo e falou assim, toma aí a ativação profética e os 9 dons. Então, a visão nós temos, mas nós queremos fazer do nosso jeito. E eu ouvi um pastor falar esses dias, o nosso problema é que nós insistimos em atrapalhar o Espírito Santo daquilo que ele já nos deu. Já estava disponível. Não é isso? Isso, com certeza. Nós temos que... Essa é uma das coisas para a gente se arrepender, fazer momentos de trazer a consciência, olha, nós temos que retomar o caminho desse equilíbrio, de amadurecer o povo, né? Desenvolver, equipar os santos para a obra do ministério, Efésios 4. Né? Esse equipar precisa ser realmente uma prioridade para nós e principalmente falar mais, como nós estamos vendo essa ativação apostólica e profética ter outro nível agora. Eu creio que estamos indo para um outro nível, né? Amém. Uma outra característica é exatamente essa que eu considero que é a principal da vida de um profeta, que é essa coisa da intimidade dele com Deus, a intimidade do profeta com o Senhor, né? Eu gosto muito de estudar Jeremias. Aliás, eu continuo trabalhando Jeremias, né? Sempre, porque eu vejo ele como uma pessoa que teve tanta riqueza, acessou tanta coisa e era um camarada muito intenso, né? Um profeta de Deus, um homem de Deus muito intenso. Então, ele proclamava a palavra, mas aquilo era algo que primeiro ele vivenciava, sabe? Ele mergulhava nessa intimidade com o Senhor. A gente começa no capítulo 1, capítulo 2 ali, ele vai logo tem aquelas visões, ele vai citando aquelas visões, a gente já entra, mas ali ele já tem uma caminhada, já teve um discipulado antes, já teve toda uma ativação, e essa vida que ele teve com o Senhor, nessa formação dele, ao lado dos sacerdotes e de outros profetas, dessas escolas proféticas que existiam lá, então ele teve que mergulhar na palavra. Então essa é uma das principais características de um profeta, é que ele tem a ver com a palavra, ele tem que mergulhar no conhecimento de Deus e liberar pelo Espírito hoje, né? Jeremias não podia liberar como a gente pode liberar hoje pelo Espírito em Cristo, né? Nós vivemos uma outra aliança, nós acessamos tanta riqueza, muito mais, mas às vezes a gente não se compara na intimidade nem com Jeremias, que tinha um nível de aliança que não era como o nosso, né?
E essa proclamação da palavra que ele fazia, né, era algo assim que entrava num tempo específico, ele ia lá, entregava, falava e corria o risco, apanhava, era preso, era, né, jogado no poço, vivia, ficava numa condição violenta. Então, Jeremias, ele pensava na profecia não como algo que ele ia, trabalhava e voltava para a vida dele. A vida dele era o que Deus estava falando, entendeu? E aí a vida dele era esse conhecimento de Deus, era esse relacionamento com Deus. Então, porque ele mesmo, Jeremias, ele foi criado numa casa, é filho de Ilquias, né, lá no capítulo 1. Então, essa paternidade sacerdotal trouxe sobre ele o acesso aos rolos, né, à lei. Era uma casa que era edificada na palavra. Então, ele ouviu desde cedo, ele cresceu nisso. E eu quero encorajar todos que estão conosco, nos ouvindo a respeito disso. Nós estamos necessitando muito disso, desse mergulhar de homens de ofício que se dedicam mesmo a isso, lendo, mergulhando, estudando, procurando saber, né, o agir de Deus, essas alianças, os segredos que estão até Noé, os segredos até Abraão, os segredos de Abraão, tudo tem segredo e está tudo em senha. E a senha é a submissão, é a rendição. Quando abre a senha, então tem tesouros escondidos e riquezas encobertas. Né? Fantástico. Isso é fundamental. Fantástico. Fantástico. Extraordinário. E parece assim, para quem não está ligado, parece que não está sendo falado nada aqui, porque nós vivemos uma geração. Nós vivemos uma geração de profeta. Tem gente que se acha profeta e nem lê a Bíblia. Aqui nós estamos falando de algo muito além de ler a Bíblia. Nós estamos falando de sacar, de procurar tesouros ocultos, riquezas encobertas, né? Que é uma unção real. A Bíblia diz: os segredos de Deus estão escondidos, mas a sabedoria do rei os revela. É uma unção de vasculhar. Então, hoje tem uma geração... Eu conheço profetas, apóstolo, que não oram. Uau. Não oram. Eu conheço profeta, aí eu vou botar entre aspas, né? Eu não posso julgar, que eu falo assim: você ora em línguas? Pra quê? Esse negócio de orar em línguas, isso daí é pra... Então, da onde vem essas profecias? Aqui está a intimidade que o Senhor fala. A intimidade é a busca do Espírito e da palavra. Quando o Espírito e a palavra se unem, existe o haja luz, existe o caos sendo denunciado e a luz aparecendo. Logo no meu começo profético, eu já era pastor há mais de 10 anos, mas eu não tinha sido ainda batizado com o Espírito Santo. E aí quando fui batizado com o Espírito Santo, é como se tivesse zerado tudo e começou tudo de novo. E aí, nesse mergulho com o Espírito, eu fui descobrir os lugares espirituais que a Escritura fala. Olha. Todas essas coisas, as águas de descanso, né? Quando Davi falou disso, ele acessou isso. E aí, ele é o nosso carregador de dores. Eu me lembro de um dia daqueles... na minha escola com Deus, eu ficava com a equipe, às vezes, toda terça-feira, era o dia todo, na presença ali, às vezes, era todo o tempo o jejum, e aí nós íamos para alguns lugares. E uma certa vez eu estava muito ferido, muito machucado, e terminei um dia de oração, não estava satisfeito, eu precisava de mais. Eu fui para a casa de um dos amigos, irmãos, e eu pedi para ir para o quarto, me fechei, e eu deitei na cama daquele quarto e comecei a entregar dores. Olha. Ali eu experimentei o carregador de dores. Eita. Ali eu mergulhei no que Cristo foi, e Cristo é o meu carregador de dores, que eu não podia me levantar dali com as dores que eu estava na alma. As feridas eu tinha que perdoar, eu tinha que entregar, eu precisava ser livre de amargura, de medo, de todo tipo de sentimento negativo que vem quando você está numa experiência dessa. E foi exatamente ali que eu abri meu coração com o Senhor. Depois eu confessei para aqueles irmãos: olha, o Senhor me curou,
quero também pedir perdão aos irmãos. Não era com eles a situação, mas eles eram meus companheiros de julgo, né? Sim, sim. Naquela hora ali. Então, a intimidade é o lugar onde você vai experimentar o que você lê. Meu Deus É o do céu. lugar onde você vai experimentar o que está escrito, não é? Você ter esse contato com o verbo vivo, você vai poder tocá-lo com o seu espírito e o seu espírito tocar você. Porque você tem essa conexão, né? Você é espírito invisível, o Espírito de Deus é espírito invisível, e há uma conexão dentro de você, e aí você traz o reino invisível para o visível. Então, isso é uma dinamite, isso é uma bomba atômica, sabe? E imagina aí a gente consciente disso e funcionando esse nível de intimidade. O que a gente pode oferecer em adoração? O que a gente pode oferecer em serviço? É muita coisa, é muito profundo. Engraçado que Davi, ele fala de... Eu tenho catalogado aqui pelo menos umas 50 experiências que Davi teve dessa de entrar em lugares espirituais. E a maior parte delas foram em lugares ruins, infelizmente, foram momentos difíceis dele. Então ele fala do charco de lama, do tremedal de lama, do lugar do poço, certo, né? Poço da perdição, terra de chacais, exatamente, vale da sombra da morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses lugares que eu acabei de citar aqui, não precisa ler a Bíblia, nem orar e nem buscar para acessar, não, meu irmão. Basta você ser uma pessoa carnal. Porque tem gente que... Isso que o apóstolo Hudson está falando, de entrar no lugar de descanso, isso é viagem. Viagem, meu irmão, mas você, se bobear, está vivendo no charco de lama um tempão e não sabe. É verdade. Então, nos ambientes espirituais das trevas, a sociedade está vivendo materializada, inocente. Terra do esquecimento. Aí ninguém me vê, ninguém me ama. Davi fala da terra do esquecimento. Nós temos que sair desse cativeiro de Janes e Jambres aí, né? E entrar na vara de Moisés e falar assim: eu quero o que é meu, eu quero lugar de descanso, né? Maravilha, é isso. Olha, tem uma unção fluindo nessa palavra aqui, hein? Aleluia. Glória a Deus. Fala aí. Outra característica do profeta de ofício é que ele necessita ficar sozinho, né? E a gente precisa equilibrar isso, né? Ele aprecia os momentos sós, né? E isso é uma forma que a gente precisa discernir, porque o profeta, ele também é exortador, mas esse exortador, ele gosta de ter esse tempo a sós, porque aquilo é auto-aplicado, passa por ele. Apesar disso, o profeta, ele tem uma fraqueza que ele não vê os seus próprios erros. Por isso ele precisa de pai. O profeta não vê seus próprios erros. Ele precisa de um pai, precisa de andar em companhias proféticas, porque a gente não enxerga determinadas coisas. Apesar de ficar sozinhos, de receber exortações, né? O profeta é um exortador, ele chega e coloca as coisas ali, e ele fica sozinho porque aquilo vai entrar nele, vai passar por ele, mas ele precisa de outros, né, para fazer exatamente esse trabalho com a gente, né? Muito forte mesmo. Uma oitava característica é que se o profeta de ofício ele anda em pecado, ele entra em depressão. Porque isso causa para ele o que a gente chama de ódio próprio. A autoimagem dele cai porque ele sente que ele não é aquilo que ele fala. E aí ele não sabe sair desse nó. Por isso que ele tem que ser discipulado por um apóstolo, entendeu? Porque ele tem que abrir com esse pai espiritual, ele tem que dizer, ele tem que entender que faz parte, né? Faz parte, a gente vive no mundo real, agora mesmo, né? A gente está acompanhando muita gente, pastores que estão falecendo, filhos de pastores que precisam de um apoio real, eles estão sofrendo, né?
apóstolos, profetas, gente, nós estamos vivendo uma realidade muito intensa emocionalmente. Nós estamos num quadro, nós não estamos paralisados, nós não estamos numa inércia, não devemos ficar numa inércia. Estamos em casa, mas há muita coisa acontecendo. Uma delas é exatamente a questão familiar, porque você tem que lidar com causas e crises que você nunca lidou. Aí em casa, tudo isso sobe de nível. Os conflitos sobem de nível, eles aparecem como eles são. E aí? Não dá mais para empurrar, não dá mais, tem que lidar. E aí, como é que vai lidar? Se você não tem uma rotina de como lidar, porque você faz uma parte, mas você precisa de ajuda. E aí tem que pedir ajuda. Olha, vamos sentar aqui com a esposa e... meu irmão, me ajude aqui nisso aqui, nos ajude, ore por nós e nos aconselhe. Pronto. Ali vai vir um conselho, uma sabedoria, aí volta, aplica o princípio, porque aí o conselheiro tem que usar princípio, por isso que é importante o princípio, os princípios, não é? Toda vez você não pode dizer, faça isso, que aí está a manipulação jezabelina, né? Faça isso, não. O princípio de Deus para essa situação é esse. Então agora você vai e aplique o princípio. Agora, você que decide aplicar ou não. Esse funcionamento sozinho de aplicar princípios, muitos, mesmo os ministros, não sabem. Eles têm que chegar alguém e dizer, olha, você tem que fazer isso com a sua esposa esse mês, essa semana, e aí eles vivem sempre na mão de alguém que define as coisas. Eles não sabem definir com Deus os princípios de Deus para as suas próprias vidas. Fantástico. Isso gera um atraso muito grande. A gente precisa aprender princípios e aplicar princípios e discernir princípios e apontar para as pessoas princípios. E aí os princípios as pessoas vão decidir se elas querem aplicar ou não. Porque às vezes a gente pega até, as pessoas fazem isso, elas pegam, não, eu vou te levar para conversar com o apóstolo, porque aí ele vai te dizer o que fazer. Isso não funciona. A pessoa tem que querer. Então o que eu faço? Qual é a situação? Eu ajudo ela a ver a situação, mas olha, você tem isso e tem isso aqui. Agora você decide, vai para casa, pensa, reflete se você quer. Isso aqui tem esse custo, isso aqui tem esse custo, isso aqui é o melhor, mas custa tudo à tua vontade. Você vai ter que jogar teu projeto fora. Então vai, pensa, decide e vê o que você escolhe. Então, essa coisa de necessitar ficar sozinho é parte natural do ofício. Mas também ele precisa desse tempo de se expor, né? De se expor, porque ele não vê seus próprios erros, ele não vê os erros, às vezes, com a esposa, com os filhos. Então ele precisa falar como é que está acontecendo, porque aí o conselheiro, o pai espiritual vai dizer, olha, aqui você pode aplicar esse princípio, você vai ter uma qualidade melhor. Dá uma parada, vai e gasta um tempo nisso aqui, porque isso aqui vai te ajudar. E aí o pai espiritual também vai treinar ele nos princípios. Não é para chegar e dizer assim, olha, você faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não. A decisão de fazer é sempre da pessoa. E aí nós estamos saindo de uma cultura jezabelina violenta no país, porque a turma quer que você diga sempre o que eles fazem. Então eu digo assim, olha, você tem esse ofício? Tem. Então eu vou treinar você sobre como funciona. Agora você vai começar a ouvir Deus sobre o que Ele quer que você faça. Eu tenho esse projeto aqui, mas o que Deus quer com você? Você tem que aprender a ouvir. Aí ele me liga, e aí, eu estou passando isso aqui, o que eu faço? Eu digo, o que Deus diz? Eu devolvo para Deus, entendeu? Interessante que eu sou coach, né? Sou formado em coach, tenho uma escola de coaching, mas o lado bom do coach, né? Tem um lado bom. É minoria, mas é um lado bom. Eu não trabalho mais com isso porque eu estou mergulhado nessa missão apostólica e profética. Mas o coach, ele é exatamente isso. Nós chamamos na profissão do coach de perguntas poderosas. Sim. Né? Você responde a pessoa perguntando, porque ela tem que encontrar dentro dela o princípio e se responsabilizar por ele. Apóstolo, nós temos aqui cerca de 4 minutos. Deixa eu só fazer um aviso aqui rapidinho. Tá bom. E aí depois o senhor pode finalizar e falar à vontade até o final. Gente, eu gostaria que vocês prestassem atenção em algo.
essa live aqui, ela faz parte de uma maratona de treinamento de restauração da identidade da igreja, nos 5 ministérios, nos 9 dons, na ativação profética e na guerra dos ares. Então, essa live aqui, se eu não me engano, é a número 32 ou 33. Todas as lives, elas são salvas e são colocadas numa playlist no YouTube. Então, daqui a pouquinho, daqui a 20 minutos, essa live aqui vai estar no YouTube, junto com todas as outras. A minha meta, apóstolo Hudson, é ter mais de 400 lives nessa sequência. Primeiro, porque conteúdo não falta. Só paternidade vai levar 30 lives. Segundo, que a novela da Rede Globo tem 400 episódios, então nós temos que ter mais do que isso, né? Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Vocês que entraram hoje e não sabiam desse trabalho, já passaram por aqui vários apóstolos de peso, de autoridade de nível nacional e mundial. Coraiola, muitos outros nomes que eu não tenho como citar aqui. Para você receber o link com a playlist completa, é importante que você me chame no final dessa live no WhatsApp. Aqui na descrição tem meu WhatsApp. Clica lá no WhatsApp, ou então no link do meu site. Quando você abre o site, tem um botão do WhatsApp. Aí eu te mando a playlist, ok? E você maratona. Meus irmãos, vocês não têm ideia do conteúdo, tá? E também eu vou enviar para vocês o link do grupo no WhatsApp, onde eu aviso qual é o conteúdo de amanhã. Por exemplo, amanhã nós teremos o apóstolo Ricardo Wagner, depois nós teremos a apóstola Verbena dos Estados Unidos. Então, não deixe de me chamar no WhatsApp, que está aqui na bio após essa live, isso é muito importante. E de me seguir, e eu peço ao meu pessoal que tem me acompanhado esse tempo todo, sigam o Instagram do apóstolo Hudson e o conteúdo que ele tem falado aí. Vocês já viram que é um nível muito elevado que vocês não podem deixar de receber. Homem de Deus, fique à vontade aí, são 3 minutos para o senhor falar o que quiser falar. Maravilha. Eu encerraria falando que Deus pode ficar em silêncio em algumas estações. E o profeta de ofício precisa saber disso. Porque algumas estações Deus simplesmente decide encerrar ciclos que já estão em várias estações. E aí, quando ele decide encerrar ciclos, ele quer desapegar o profeta dos ciclos anteriores. Aí ele pede o Isaac. Fantástico. Então, você precisa entregar o que você alcançou na estação passada. Meu Deus! Para que Deus veja que você tem, o único apego é a Ele. Então, as tuas últimas conquistas podem ser o teu ídolo. Então, entrega ao Senhor e fique pronto para um novo começo, porque às vezes Ele quer construir com uma raiz mais profunda. Ele quer construir algo com uma raiz mais profunda que vai produzir frutos ainda mais profundos. Então, agarra essa chave aí para a sua vida, porque agora mesmo o jeito de funcionar da vida da igreja vai mudar completamente. O foco no relacionamento, a vida familiar como a base onde as coisas realmente vão acontecer e um corpo que se move e um templo que se move espiritualmente. Então pensa a respeito disso e toma a iniciativa e agarra as coisas novas, porque você, se é de ofício, você é alguém que ama as coisas novas. E eu quero agradecer, meu querido Ricardo, pelo imenso privilégio de poder compartilhar com todos os irmãos que estão aqui, com pessoas que vão ver depois. O meu desejo é que Deus ajude e leve isso de uma maneira muito tremenda e poderosa. Muito obrigado, querido. Apóstolo, eu que agradeço. Só Deus sabe como eu aprendi e também como fui ministrado, hein? Essa palavra gerou alinhamento e eu posso crer que gerou até cura em algumas áreas para mim. Amém. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Eu espero que talvez daqui a algumas semanas eu consiga ter mais uma live com o senhor. Vamos ver o seu tempo. Sim. Mas já deixo aqui minha gratidão, meu abraço e o abraço do povo aí, no nome de Jesus. Amém. Obrigadão. Deus abençoe. Obrigado também. Tchau, tchau. Bye, bye.